Olá, turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, professor Cristóvão, né? Como eu havia passado mensagem no grupo, né, lá do WhatsApp da turma, estou gravando a aula aqui para deixar para vocês, né, porque infelizmente não vou poder estar na escola, né, durante esses dias, mas aí para dar continuidade ao nosso conteúdo, né, eu vou conversei com a coordenação pedagógica e ficou acordado, né, que eu poderia estar gravando a aula para poder estar disponibilizando para vocês com o link, né, lá na plataforma do YouTube, colocando o link lá no grupo do WhatsApp, no grupo, né, aqui do WhatsApp para vocês, tá? Para aquela continuar a nossa rotina de entendimento sobre o assunto de genética, tá bom? Aí eu vou fazer só uma breve revisãozinha do que nós já vimos na aula passada, né, em sala, que nós falamos sobre o histórico, né? Sobre o histórico da genética, tá? Que desde lá o Egito Antigo, né, lá 3.000 anos antes de Cristo, né, os egípcios eles já realizavam ações, né, de genética que a gente conhece hoje em dia, na produção do vinho, do pão, do queijo, né, fazer cruzamento entre animais domésticos, cruzamento entre plantas para poder melhorar a colheita, tá? Fazer seleções de sementes, né, para que a produção fosse bem melhor, tá bom? Então já eram práticas bem antigas assim da civilização antiga, né, lá no Egito. Eles já tinham esse certo conhecimento, essa prática, né, mas não caracterizavam, né, como não entendiam, ainda não tinha esse termo que nós conhecemos hoje como genética, tá? Logo depois nós temos o Hipócrates, tá, que é considerado o pai da medicina, né, e ele aplicou uma teoria de que os pais, né, possuem algumas estruturas de reprodução que são chamadas de gêmeos, né, em cada um de seus órgãos, tanto o pai como a mãe. E essa teoria ela foi chamada de pangênese, tá? Então tem que ter bastante atenção com relação a isso, tá bom? E dentro dessas gêmeas, né, haviam essas características, né, de parte do corpo da mãe e do pai, né, e que migravam para os órgãos genital e assim eram transmitidos para os filhos, né, como por exemplo a calvície, a cor e a estrutura dos olhos, né, e etc. Bom, Anton von Leeuwenhoek, só tirar aqui o Anton von Leeuwenhoek, né, esse carinha aqui, tá bom? Ele foi o primeiro, né, a observar e registrar, né, fazer desenhos, né, de micro-organismos, espermatozoides, através de um microscópio em que ele mesmo, produziu, né? Está aqui o microscópio, tá? Que foi feito pelo Leeuwenhoek, certo? Expliquei em sala, tá bom? Mas nessa época ainda o Leeuwenhoek, Anton Bohm, né, ele não sabia identificar, né, nem muito menos nomear essas estruturas que ele observava, né? E hoje em dia a gente conhece, a gente sabe, né, que, por exemplo, o espermatozoide ele possui uma cauda, um flagelo, uma peça intermediária, tá? E a parte da cabeça onde se encontra todo o material genético, né, pertencente ao pai. Ou vai ser o X, né, ou então vai ser o Y fecundado, né, na hora da fecundação. Aqui o microscópio, né, de forma bem rústica, tá? Do Anton von Leeuwenhoek, certo? Nós temos o William Harvey, né, que ele também, né, ele afirmava que o ovo, né, ele se desenvolvia e todo animal, né, ele se originava de um ovo produzido tanto pela fêmea e era fertilizado pelo macho, né? E hoje a gente sabe disso, né, que a mulher ela produz um ovócito secundário, né, e o homem libera um espermatozoide para poder ser fecundado. Na verdade, ele libera vários, né, milhares de espermatozoides, mas apenas um ou dois, né, podem ser fecundados aí, tá? E ele afirmava, né, que o ovo ele se desenvolvia porque ele tinha todo o material necessário para moldar o novo ser vivo, que no caso esse material é o DNA, tá bom? Além disso, né, o William Harvey também,
ele auxiliou, digamos assim, na criação, né, e observação de toda a estrutura do sistema circulatório que a gente conhece hoje em dia, tá bom? Após isso, né, a gente vê, né, após logo a identificação dos gametas, né, dos gametas masculino e feminino, a gente vê aí, nós temos, né, que surgiu uma nova teoria chamada de pré-formismo, tá bom? Essa teoria ela afirmava que um ser pré-formado ele já existia no interior de um dos gametas, né, ou seja, aqui dentro do espermatozoide ou no óvulo da mulher, no ovócito, né, já havia uma pessoa pré-formada, né, uma coisa até meio que impensável, né, mas era devido às poucas tecnologias, né, de como poder observar essas coisas tudinho, né, esses gametas, na época, certo? Essas teorias, né, assim, elas foram surgindo. Tá? Então, na teoria do pré-formismo, ele dizia isso, né, que já havia um ser vivo pré-formado dentro dos gametas. Tá? E logo depois do pré-formismo surgiu uma outra teoria chamada também de epigênese, em que o embrião ele passa a se desenvolver a partir de um zigoto. Então essa epigênese já é uma teoria mais, digamos assim, atual, né, conceitual, atual, daquilo que nós conhecemos dentro da área dos estudos de biologia. Tá? E dentro de um zigoto sem forma ou diferenciação, chamado de amorfo. Tá bom? E somente em 1840 e 1900, né, ocorreu a descrição, né, total do desenvolvimento dos embriões, né, que é a teoria devido a essa formulação da epigênese, tá? Que ela é totalmente contrária, né, à teoria da pré-formação. Tá? Então a epigênese ela se apoiou na ideia de que todo ser vivo ele se originava de forma gradual a partir de um zigoto. Tudo isso durante o desenvolvimento embrionário. Tá? Gregor Mendel, temos aqui o Gregor Mendel, século XIX. Tá? Ele publicou estudos realizados em ervilhas, né, da espécie Piso-sativa. Mais tarde ele também estudou flores, insetos, né, e ele afirmava que os gametas, né, que tanto do pai, do macho ou da fêmea, carregavam os fatores hereditários que transmitiam as características dos pais para os filhos. Mesmo assim, nessa época ainda, né, os seus estudos e suas ideias não foram totalmente reconhecidos. Eles já vieram a ser reconhecidos bem anos mais tarde à frente. Tá? Então, dentro dos conceitos de Mendel, né, quando ele fez esses estudos com ervilhas e flores, e insetos, né, e os conceitos que ele adotava nesses estudos dele, né, são utilizados até hoje no campo da genética, da biotecnologia, da engenharia genética, né, como, por exemplo, fenótipo, tá? Que são as características externas apresentadas nos organismos. Tá? Então, quando a gente fala em fenótipo, é basicamente o que? A cor do cabelo, a cor do olho, a altura da pessoa, se ela é alta, baixa, se ela vai ter pretensão de ser obesa ou não, vai ser magra, tá? A cor da pele, cor do pelo, cor da flor, né? A estrutura da asa de um inseto, tá? Então, é a característica externa, morfológica, tá? E o genótipo é o conjunto de genes que proporciona as características externas do indivíduo. Ou seja, genótipo, né, é o DNA, né? São os alelos, tá? É o gene que está ali inserido, né, internamente dentro das células, né, nos gametas. Tá? Outra situação também, né, que ele denominava, né, no caso, os alelos, né, quando nós temos aí no estudo de genética, quando a gente fala azão, né, letras maiúsculas unidas, então o indivíduo ele é dominante. Tá? Quando o indivíduo ele apresenta o genótipo ou gene azinho, todo com letra maiúscula, então nós dizemos que ele é recessivo. E um detalhe, tá? Todo indivíduo com genótipo recessivo, normalmente ele vai apresentar alguma
anomalia ou alguma doença, tá? Vai ser algo de diferente, tá bom? É uma característica, uma anomalia. Pode ser calvície, pode ser o albinismo, tá? Homozigoto. Quando nós dizemos que o indivíduo ele é homozigoto, tá? Ou seja, o gameta dele ele apresenta ou, né, azão-azão, ou besão-besão, né? Ou seja, o indivíduo ele apresenta os alelos, né, o gameta, o genótipo, com letras maiúsculas, tá? Quando for azinho, né, também ele é homozigoto, só que é homozigoto recessivo. Aqui é homozigoto dominante, tá? E heterozigoto, né? A mulher Maria é heterozigótica. O João ele é homozigoto dominante, entendeu? Então, quando for heterozigoto, né, então o gene, o genótipo, né, da pessoa, lá na atividade, na questão que você vai tentar resolver, tá? Ele apresenta um, um alelo maiúsculo e um outro alelo minúsculo. Tá? E cada um desses aqui ele carrega uma característica, ou seja, um fenótipo. Tá? Que a gente vai ver os exemplos mais aqui à frente, tá bom? Esse heterozigoto também ele pode ser, por exemplo, o azinho aqui na frente e o azão aqui atrás, tá? E aí a pessoa ela nasce com a característica, né, da doença, tá bom? Então, para ser recessivo, né, para trazer uma característica recessiva, digamos assim, né, pelo menos parte dela, necessariamente não precisa ser, né, azinho, totalmente recessivo. Tá? No caso aí, a pessoa vai ser 100% doente, né, vai apresentar 100% da característica, né, da anomalia. Tá bom? Mendel e as leis da hereditariedade. Tá? Então, lá durante os estudos de Mendel, né, ele levou anos, né, fazendo estudos, observações, né, com plantas, com insetos, tá? Com flores, tá bom? Então, a partir de 1900, os estudos de Mendel eles foram retomados por outros cientistas. As descrições dos cromossomos e a compreensão desses processos da divisão celular, né, quando ocorria a fecundação, né, e o desenvolvimento, né, da célula por mitose ou meiose, permitiam melhor entendimento e análise desses estudos. E aí alguns cientistas chegaram de forma independente, né, cada um estudando, aos mesmos resultados obtidos por Mendel, ou seja, lá o que o Mendel já observava, os cientistas no futuro, né, anos mais à frente, eles, digamos assim, corroboraram, né, eles identificaram, né, que o Mendel realmente estava certo naquilo, né, nas suas pesquisas, nos seus estudos, tá bom? E é o que ele definiu como leis da hereditariedade, tá? Ou seja, as características, os genes que estão inseridos, né, nos gametas, tanto do pai quanto da mãe, são passados, né, de forma hereditária, tá, para os seus descendentes, tá bom? Do ancestral para os descendentes e assim por diante. Por isso que a gente vê, né, que a gente, como eu falei já em sala para vocês, que existe essa miscigenação, né, essa mistura, né, essa diferenciação entre as pessoas. Né? Afinal de contas, você não é igual ao seu pai e à sua mãe. Você é parecido, porque você carrega 50% de cada um, né, tanto do pai como da mãe, as características genéticas. Tá? Nós temos aqui o William Batson, né, que ele foi um dos cientistas que ele retomou também os estudos de Mendel, né, ele criou a disciplina genética, tá, importante isso, lá em 1905, e ele também instaurou os termos, né, que podem ser usados dentro da genética, né, pelos geneticistas, como genótipo, né, que são o DNA que é carregado pelos gametas, tá, e o fenótipo, que é as características externas morfológicas do indivíduo, né, aquilo que a gente vê, consegue observar da pessoa, tá, ou do animal ou da planta. Porque ele denominou isso daqui para diferenciar o material genético do indivíduo, né? Material genético, o gene, e o indivíduo, né, as características externas, que é o fenótipo, tá? E também, né, eu falei em sala de aula que
nos estudos atuais, a gente sabe que, né, o genótipo, ele é o gene, nós temos o ambiente que é igual ao fenótipo. Mas o próprio ambiente, o meio ambiente, ele pode, né, somado com o genótipo, modificar algumas características no indivíduo. Tá? Como, por exemplo, se a pessoa ela tiver um contato com algum material radioativo, né, ficar muito exposta ao sol, então pode acabar adquirindo algum tipo de anomalia, né, tumores ou câncer, tá? Ou seja, o meio ambiente onde a pessoa estava inserida modifica o gene, né, o DNA, a estrutura da pessoa, né, o genótipo, e isso vai dar uma característica, uma condição, né, uma doença, tá? Mas o meio ambiente também ele pode modificar a estrutura, digamos assim, para o bem, né, digamos assim, né, como por exemplo, os flamingos, né, há um estudo que com os flamingos quando o pássaro, né? Quando eles nascem com as penas, né? Com a penagem totalmente branca. Mas aí, à medida do tempo em que eles vão se alimentando, né? De crustáceos, camarão, essas coisas, aquela cor avermelhada, né? Dar-se justamente por conta da alimentação, né? Devido à alimentação ali que eles estão, né, no momento da sua vida, lá da reprodução, desenvolvimento, né, que eles vão se alimentando e aí vai mudando as características das penas, né, dessas aves, tá? Não só eles, né, mas também tem outros indivíduos aí, né, outros animais que devido à sua forma de alimentar ou o meio ambiente acaba modificando o seu gene, né, e também a característica externa que é o fenótipo, tá bom? Thomas Hunt Morgan, ele publicou, né, em 1915, junto com um grupo de pesquisadores, tá, um livro, né, com análise dos dados de um vasto estudo sobre drosófilas, né, que são as moscas. E aí eles concluíram, né, que os genes eles se encontram dispostos no cromossomo. Então foi aqui em 1915 que a ciência, né, os estudiosos, eles conseguiram identificar, né, que o gene, o DNA, né, aqui onde eu estou passando o mouse, ele se encontra enovelado, né, bem enroladinho, né, dentro de um cromossomo, que o cromossomo, por sua vez, vai estar no núcleo, presente no núcleo, na célula. Tá? Então foi em 1915 que foi identificado que esses genes se encontram dispostos dentro do cromossomo, certo? Depois de 1915, ó, em 1953, mais de 40 anos depois, né, por aí assim, com base em uma imagem feita pela britânica Rosalind Franklin, né, e também do norte-americano James Watson e o britânico Francis Crick, eles decifraram e descreveram a estrutura do DNA. Tá? Então, em 1915 se encontrou o DNA dentro dos cromossomos, mas não sabiam as estruturas, né? O que era que tinha, né, dentro do DNA. E hoje em dia a gente sabe, né, vocês já sabem, já foi apresentado para vocês, que o DNA ele é composto, né, por bases hidrogenadas, né, que nós temos a guanina, que se liga à citocina, e a timina, que se liga à adenina, né? Sendo que a timina com a adenina, né, são ligadas por duas pontes de hidrogênio, né, e a guanina com a citocina por três pontes de hidrogênio. Tá bom? A partir disso, né, já obtendo esse conhecimento, né, do DNA, né, sabendo a estrutura, né, do DNA, conhecendo toda a estrutura do DNA, ou seja, que ele estava presente no cromossomo, já se sabia o que continha, né, o DNA, citocina, guanina, timina, adenina, né, a, permitiu ampliar ainda mais, né, as pesquisas relacionadas, né, com relação ao funcionamento da hereditariedade, né, e isso a nível celular, né, e aí foi desenvolvido técnicas, né, de biotecnologia para fazer manipulação do material genético, né, criar novos medicamentos
estudar as estruturas, né, de plantas, animais, de algumas doenças, né, de bactérias, né, fungos, tá? Por aí vai, tá bom? Então, a partir desse conhecimento, né, de 1953, já se sabendo da estrutura do DNA, né, então a ciência começou a dar um salto um pouco maior, tá? A genética, né, no caso. E com isso, né, nós temos a lei da herança, tá? É aqui que nós vamos iniciar os nossos estudos de hoje, tá bom? Então, o entendimento sobre em relação à hereditariedade, né, com relação aos seres vivos, ele requer uma certa compreensão, né, que nós sabemos, tá, que os cromossomos, né, ele contém os genes, né, do DNA, e esses genes eles vão ser transmitidos para os descendentes, né? Mas de que forma isso vai ser transmitido, né? Qual é a probabilidade ou a chance de nascer um filho perfeito ou nascer um filho não perfeito ou um filho que vai adquirir uma característica, uma doença mais tarde, tá? E todos esses eventos, né, em relação a esses estudos, né, eles se baseiam, né, justamente com as ideias lá do Mendel, né, e depois também, né, com as teorias e os estudos de Thomas Morgan, tá? Que eles fundamentaram as leis da herança, né, que nós temos lá a primeira lei de Mendel e nós temos a segunda lei de Mendel. E o Thomas Morgan, o que ele pesquisou na época, anos depois do Mendel, ele afirmou que o Mendel estava certo, né? Então, ele intensificou mais ainda, né, deu, digamos assim, mais certeza, né, mais afirmação ainda do que o Mendel havia estudado, né, pesquisado. Tá? Então, para a gente saber, né, se um indivíduo, um ser vivo, uma planta ou um animal, né, ele vai ter características diferentes ou não, né, nós temos que, dentro da genética, existe o que nós chamamos de noções de probabilidade. Aí entra cálculo. Tá? E aí tem que prestar bastante atenção. Mas é bem bacana, muito fácil. Tá? Então, a probabilidade ele é um conjunto de regras que leva à análise, né, de qualquer fenômeno real. Né? Ele é quantificável, né, ou então numérico, tá? E pode ser definida como a razão entre o número de casos favoráveis. Tá certo? Então, para identificar determinados padrões de herança, né, são realizados experimentos, né, com diferentes gerações de seres vivos. Então, para se produzir um remédio, por exemplo, né, não é normalmente do dia para a noite, leva tempo. Né? Se a gente pegar como exemplo aí a vacina do Covid, né, embora demorou um pouquinho, né, demorou alguns meses, mas antigamente para poder se fazer um remédio, uma vacina, né, demorava anos, até décadas. Tá? Mas com o avanço, né, da ciência, né, da biotecnologia, hoje em dia esse padrão de tempo, né, de produção de algum fármaco se torna um pouco mais curto. Tá? E essas análises, né, são feitas através de cálculos matemáticos. Tá bom? Então, os cientistas eles podem comprovar, né, os resultados por meio de uma avaliação matemática, recorrendo à teoria das probabilidades e da estatística. Tá? Então, na genética, né, nos estudos de genética, as noções de probabilidade elas vão facilitar a compreensão dos cruzamentos que são realizados, tá? E também fazer uma avaliação das características, né, que podem ocorrer nos indivíduos, né, ou então nas populações ou nas gerações futuras. Tá? Esses cálculos eles são utilizados para estabelecer as proporções genotípicas, né, do gene, ou fenotípicas, que são as características morfológicas externas, tá? Das pessoas, dos indivíduos que serão gerados, né, de um determinado cruzamento. Tá? E aí tem que ter, né, a presença do macho ou da fêmea, né, dos dois gametos. Tá? Então, por exemplo, quando a gente tem um cruzamento de um indivíduo heterozigoto, tá? Com o genótipo azão-azinho, tá bom?
por exemplo, o azão, azinho. Então, a probabilidade de formar gametas portadores do alelo azão é a mesma de formar gametas com alelo azinho, ou seja, 1,5 ou 50%. Como assim, professor? Não estou entendendo. Presta atenção. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Mudar a cor. Tá vermelho. Então, assim, olha só. Quando nós temos, né? Digamos aqui nós temos o espermatozoide, né, do homem. Nós temos o espermatozoide do homem. Nesse espermatozoide do homem, né, na verdade não é o espermatozoide, é a célula que vai formar o espermatozoide, tá bom? Então, quando nós temos aqui dentro da célula, lá na formação dos túbulos seminíferos, né, do testículo, então aquela célula ela tem 100%, ela é 2N, né? É uma célula diploide, tá? Então, ela carrega aqui, ó, 100%. Tá muito largo isso aqui, largura. Diminuir. Então, ela carrega aqui 100% de gene, né, do genótipo. Mas, para formar o espermatozoidezinho lá no final, né, que vai ser passado lá por epidídimo, pelo túbulo, né, e poder ser ejaculado, tá? O espermatozoide, no caso lá, ele vai carregar o quê? Outros 50%. Ou seja, aqui nós temos 100%, aqui nós temos 100%, certo? Desculpa, aqui nós temos 50%, tá? Então aqui, por exemplo, vai ser X, tá? E o outro vai ser o Y, tá? Então, nessa formação inicial do espermatozoide aqui, nós temos 100% de gene, tá? Mas na hora da divisão celular, então os genes eles se dividiram, certo? De 2N, ele formou um N e um N. Então aqui vai ficar 50% e aqui os outros 50%. Tá? Então, esse alelo, né, azão, o alelo azão, ele vai carregar uma característica fenotípica, né, que vai ser gerada lá no indivíduo. Tá? E o outro azinho, ele vai também proporcionar uma outra característica genotípica. Tá? Então o pai aqui, né, o pai aqui, ele carrega 100% de uma característica genética. Tá? E a mãe? A mãe também vai carregar os outros 50%. Mas aí, pessoal, como é que acontece a questão da fecundação? Então, aí a gente vai fazer o cruzamento, tá? Justamente para a gente encontrar essa probabilidade, encontrar o cálculo matemático. Então, por exemplo, quando a gente faz o cruzamento de um casal, certo? Deixa eu apagar aqui o... Vou pegar um lápis. Ok. Então aqui, quando a gente faz o cruzamento, deixa eu puxar aqui para cá. Então vamos pegar aqui, ó. Então considerando um casal em que ambos os indivíduos, né, ou seja, o pai e a mãe, eles são heterozigotos. O que é heterozigoto, professor? O pai ele é azão azinho e a mãe é azão azinho. Esse X aqui significa que vai ocorrer um cruzamento, tá? Então eles são heterozigotos azão azinho para determinada característica, né? Tem-se a seguinte situação na descendência. Como os genes estão nos cromossomos Q? Então olha lá. Então a gente tem aqui, ó, a mãe, né? Temos aqui, vou escrever aqui em cima. A mãe é azão azinho ou pode ser o pai, não tem problema. Não tem diferença nenhuma se você colocar o pai ou a mãe na frente, tá? Então nós temos aqui a mãe, né, e nós temos o pai também, que ele é azão azinho, certo? E aí nós temos que fazer a ligação de um gene para o outro. Como assim, professor? Olha lá, presta atenção.
eu pego o azão da mãe, tá bem aqui, e eu vou ligar com o azão do pai, aqui, ó. Então a mãe doou, olha, fecundou, né? 50%, doou 50% e o pai doou 50%. O filho nasceu como? Azão, azão. Dominante homozigoto, tá? Depois, sobrou quem? O azinho do pai. E ele tem que se ligar com quem? Com o azão da mãe. Então, cada alelo aqui, ó, da mãe tem que se ligar com cada alelo do pai, tá? Então, pegou aqui, ó, o azão da mãe e se ligou com quem? Com o azinho do pai. Como foi que nasceu o filho? Com característica genética igual da mãe e do pai, azão, azinho, tá? Agora, vamos pegar aqui, ó. Outro azão, azinho também, né? Nós temos aqui o azão do pai, tá? O azão do pai que se ligou com quem? Com o azinho da mãe. Então surgiu outro indivíduo, azão, azinho. Sobrou quem agora? O azinho do pai. O azinho do pai vai se ligar com quem? Com o azinho da mãe, certo? Então, aqui, ó, esses dois alelos, então eles têm que se deslocar, né? Ou seja, se ligar com os dois alelos do pai. E os dois alelos do pai têm que se ligar com os dois alelos da mãe, tá? Então ficou assim, ó. Preste atenção. Normalmente a gente faz isso daqui. A gente vai ver o que é essa linha, professor. Isso aqui é chamado de heredograma, tá? Então, deixa eu mudar a cor aqui. Vou botar para preto. Então, ó, nós vamos pegar aqui, ó, azão, azão, tá? Ficou azão, azão, certo? E depois azão, azinho, azão, azinho, ok? E agora? Agora nós temos, de novo, ó, pegamos aqui, ó, o azão, azinho, e depois, de novo, azinho, azinho. Certo? Então, ó, os dois alelos, né, foram, né, se ligaram, né, independentemente em cada um. Tá? Então, nasceu, né, um filho totalmente dominante, dois filhos heterozigotos e um filho totalmente recessivo. Tá? Então, nós temos aqui um dominante, dois heterozigotos e um recessivo. Se a gente fosse expressar isso aqui em porcentagem, né, então a gente tem aqui, ó, 100%, 100%, mas só que ele doa, cada um doa quanto? 50%. Tá? Então, vamos lá. Então, se aqui é 100% dos filhos, então aqui nós temos, ó, 50%, 50% não, desculpa, 25%, aqui é 25%, 25% nasceu um filho dominante. Esses dois aqui, ó, 25 mais 25, aqui vai dar 50%, 50% de filhos heterozigotos. E aqui sobrou quanto? 25%. 25% nasceu um filho com a anomalia, né? Ou seja, totalmente recessivo. É recessivo homozigoto. Tá? Mas na frente pouquinho a gente vai ver. Nós vamos ver essas questões de noções de probabilidade. Tá? Olha aqui. O que é essa fotinha aqui? Né? Deixa eu apagar aqui rapidinho.
Tinha borracha aqui, eu esqueci um dia. Essa foto aqui que eu estou colocando para vocês, né, que tem aqui embaixo, é daquela minha prima, né, que eu já falei em sala de aula, tá? Aquela minha famosa prima, né? Glenda Spicer. Ela está casada, pegou o sobrenome do pai, né? Então, ó, quando a gente era mais novo, ela dizia: um dia eu vou casar com um homem que seja branco, loiro e de olho azul, né? Então ela imaginava isso, né? Que os filhos dela iam nascer brancos, loiros de olho azul. Tá aqui, eu estou mostrando para vocês que eles não puxaram totalmente para o pai, né? Por que não puxaram para o pai? Porque o pai ele doou parte, ele doou apenas 50% do gameta dele. Ele pode, os filhos dele, ó, pode estar aqui, ó. São esses dois aqui, entendeu? Porque os meninos não nasceram loiros e nem de olho azul. Aonde é que poderia nascer a probabilidade de nascer um filho loiro de olho azul, como ela queria ir branco? Só se fosse assim, ó, tá? Só se ele fosse totalmente, né, dominante, né? Aí também nem ia ser tanto assim, né? Porque ia herdar um azão da mãe, né? Então ia puxar ainda algumas características da mãe, tá? Olha, eles têm o cabelo preto, só o menorzinho aqui ele é um cabelo um pouquinho castanho, mas ninguém é louro, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade, tá? Então, ó, considerando o cruzamento de um casal em que ambos os indivíduos são heterozigotos, né, azão azinho, para determinar as características, tem-se a seguinte situação na descendência, né? Como os genes estão nos cromossomos, tá? Então a gente pega aqui, ó, o azão do pai e da mãe, certo? Pegamos o azão da mãe e o azinho do pai, azão azinho, tá? Depois pegamos o azão do pai e o azinho da mãe, tá? E depois pegamos o azinho da mãe e o azinho do pai, tá certo? E aí surgiu essas 4 probabilidades, né, de hereditariedade dos filhos, tá? Um filho totalmente homozigoto, né, dominante, outro heterozigoto, outro heterozigoto. Cada um desses aqui é 25%. Então, nasceu 2, tá? Nasceu 2 heterozigóticos, nasceu um dominante, tá? Homozigoto, e nasceu um recessivo, algum que possa trazer algum tipo de doença, certo? Então vamos lá. Então, ora, foram segregados ou separados, né? Quando a gente fala em segregação, tá? É separação dos aléus, tá bom? Foram separados durante a meiose e após a fecundação, né? Eles se unem ao acaso, tá? Então, ao acaso, tá? Os alelos eles se unem, tá bom? Que existe 4 possibilidades, né, na descendência desse casal: azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. No entanto, se quisermos obter um descendente heterozigoto, a chance é de 2 em cada 4. Ó, 2 heterozigotos em cada 4 indivíduos, tá? Ou 2 quartos. Se a gente simplificar esses 2 quartos, tá? Ele vai dar 1,5, ou seja, é 50%, tá certo? Porque ó, o que é esses 4 aqui? Ó? São os 4 filhos, as 4 probabilidades. E o que é esses 2? São os 2 heterozigotos, certo? Porque o que ele queria saber aqui na questão, né, qual era a probabilidade de se encontrar filhos heterozigóticos, né, igual o pai e a mãe. Então a probabilidade é 50%, tá? 2 quartos ou 50%, tá bom? Então, de acordo com a forma como são analisadas as possibilidades e a ocorrência dos eventos observados, os cálculos de probabilidade têm algumas regras, tá?
Tem algumas regrinhas aí do e e do ou. Para isso você tem que ler e interpretar bem o comando da questão, tá bom? Então vamos ver essas duas regras aí de probabilidades, tá? O que é a regra do ou? O ou, ele é dito assim, por exemplo, qual é a probabilidade de nascer um filho branco, loiro, ou um filho moreno com cabelo castanho, entendeu? Então, para a gente saber o cálculo certinho lá no finalzinho da questão, né, então tem que se analisar o comando da questão. Se ele disser que é ou, então você vai ter que somar, bem aqui, ó, tá? Se na questão vier pedindo ou, tá? Então você vai ter que somar as possibilidades, certo? Agora, se disser lá na questão qual é a probabilidade de nascer um menino doente e uma menina doente, e, né? Então, se vier dizendo o e vier subentendido, tá? Então aí você vai ter que multiplicar. A gente vai ver aí essa questão daqui a pouquinho, tá? Então, ó, então quando tiver a regra do ou, né, a gente usa a adição, certo? Você tem que somar, tá bom? Então ele dá o exemplo aqui, por exemplo, olha só. Deixa eu puxar aqui minha câmera, virar para cá. Então, um exemplo. Qual é a probabilidade de um casal em que ambos os indivíduos são heterozigotos? Então, olha, ele dá razão a razão. Quando ele diz que ambos os indivíduos são heterozigotos, né, então é o pai e a mãe, tá? Qual a probabilidade deles dois, né, sendo heterozigotos, para determinar características, para determinada característica havia ter um descendente dominante, tá? Ou seja, ter um filho azão, né? Então, se o azão é igual a 1/4, ó, porque olha, ele é 1 entre os 4. Dentre as 4 possibilidades, é 1/4, tá? Então, se o azão é 1/4, e o azãozinho é equivalente a 2/4 ou 1,5, né, que a gente viu anteriormente aqui, tá? O azãozinho é 2/4, 50%, né, ou então a metade, 1,5. Então deve-se somar as duas possibilidades, pois servem os genótipos azão-azinho ou azão-azão ou azão-azinho, tá? Porque olha só, a pergunta que ele pede aqui, ó, ter um descendente dominante, tá? Mas, professor, por que ele está pegando aqui o heterozigoto? Porque presta atenção. Olha aqui, ó, o azão ele está na frente, entendeu? Então, quando a criança nascer, ela vai nascer com essas características principais aqui. Ela não nasce com a doença, certo? Olha o exemplo que eu dei lá na sala de aula sobre em relação à minha família, né? A minha avó ela tinha problema de coluna. Os filhos nasceram, no caso é meu pai. O meu pai não tem problema de coluna, né? Mas eu e o meu irmão mais velho, nós já somos já da segunda geração, né? Nós temos o problema de coluna. Por que nós possuímos o problema de coluna? Porque nós adquirimos do meu pai, né? Então, o meu pai, ó, ele é azão-azinho. Ele tinha o gene da doença, né? Então, por exemplo, ele tem agora uma outra filha, que é a Lorena, né, que mora com ele lá em Capitão Poço. Ela tem um problema de coluna severo, né, de escoliose severo. Inclusive, ela está correndo risco até de vida, então ela tem que procurar fazer uma cirurgia, tá? Então, ela adquiriu as características tanto do pai quanto da mãe dela, porque o meu pai se casou com uma prima dele de segundo grau, né? E na família dela, ela não tem, a mãe não tem problema de coluna, mas os avós, né, os pais dela tinham, entendeu? Então, os pais, né, o meu pai, ele não tem um problema de coluna, então ele é azão-azinho, mas ele carregava o gene, né, a doença, problema de coluna, escoliose, não se manifestou nele, entendeu? Mas, e aí veio recair em quem? Veio recair nos filhos, né? No caso foi eu e o meu irmão mais velho, tá?
Então, quando a gente quer saber sobre relações dominantes, tem que pegar todos que são azão, tá? Tudo onde tem azão. Se ele dissesse com característica recessiva, então era só o azinho, tá? Então deve-se somar as duas possibilidades, pois servem os genótipos azão-azão ou azão-azinho. Portanto, a gente pega um quarto, que é o azão, tá? Pegamos aqui um quarto, que é o azão-azão, mais os 2/4, que é o azão-azinho, porque o azão ele está aqui na frente dominando, ele é dominante, entendeu? Aqui, professor, ele é dominante recessivo, tá? E pega os 2/4 daqui, ó, 2/4. E aí soma-se. Esse 1/4 é do azão-azão e os 2/4 é do azão-azinho, tá? Então, mais 2, 3, né? E aí conserva-se, né, o 4, tá? Então, 3/4 corresponde a quanto? Quantos filhos vão nascer, né, com característica dominante? 75%. 3/4 ou 75%. Porque se a gente pegar aqui 25, mais 25, mais 25, né, somando dá 75%. E esses outros aqui, pessoal, é outro 25%, mas só que o filho ele é recessivo, né? Vai nascer com alguma anomalia, tá? Ok? Então, quando na questão vier falando sobre ou, tá? Então, tem que se somar as possibilidades que ele vier pedindo, tá bom? Tem que se somar todas as possibilidades, tá? Agora, olha, como eu falei, né? Quando vier a regra do E, tá? A regra do E, então nós temos que multiplicar, tá? Então, quando os eventos analisados são independentes, ou seja, a ocorrência de um deles não altera a probabilidade da ocorrência do outro, é válida a regra do E. Desse modo, o cálculo é realizado pelo produto, ou seja, multiplicação, tá? Então, o exemplo que ele dá aqui é o seguinte, né? Ele dá aqui o exemplo seguinte. Qual é a probabilidade de um casal normal heterozigoto, azão-azinho, né, o pai e a mãe serem heterozigóticos, para o albinismo, via ter um descendente albino e que seja do sexo feminino, ou seja, uma filha albina. Olha o E aqui, ó. Tá vendo o E? Tá? Então vamos lá. Vamos tentar compreender aqui. Então, como o casal é normal e heterozigoto, por que ele é normal? Porque eles são azão-azinho. Os pais não são albinos, mas eles têm o gene. Cada um tem o azinho, entendeu? Então, entende-se que essa característica é condicionada pelo alelo dominante. Assim, o albinismo é uma característica recessiva, tá? Azinho, azinho. Vamos analisar o cruzamento a seguir. Então, nós temos aqui, ó, o pai, né, a mãe, quer dizer, a mãe, nós temos o pai, tá? Então, pegamos os gametas. Outra coisa, gente, quando vocês virem essas siglas aqui, ó, G, tá? Porque são os gametas, né, paternos, tá? Dos pais, tá? F1, no caso, é a primeira geração, são os primeiros filhos, tá? Aí se viesse aqui embaixo, o F2, no caso já seriam os netos dos pais aqui, tá bom? Então nós temos os gametas azão, azinho e azão, azinho, certo? Então vamos lá. Então cruzou-se aqui, né? Azão, azinho, a gente sabe que vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho, tá? Então, para nascer azinho, azinho, é 1/4, né? Então, um entre os 4 filhos, um entre os 4 nasce albino. Isso corresponde a quanto? 25%, certo? E 3/4 são normais. Ó, esse daqui não vai ter o albinismo e também não vai ter o gênio. Esse aqui não vai ter o albinismo, mas vai ter o gênio, porque está com azinho, tá?
Mas ele vai ter a doença? Não, não vai ter a doença. Vai ser igual o pai e a mãe. Tá? Esse outro aqui, azãozinho, ele vai ter o gene, mas não vai ter a doença. Por quê? Porque ele é azão. Certo? Ele é igual ao pai e a mãe. Tá bom? Vamos pular aqui o slide. Aí ele diz o seguinte, ele quer duas coisas aqui na questão. Qual é a possibilidade de nascer um filho albino, né? Que seja albino, porém menina, tá? Então presta atenção. Quando o homem, né, ele libera o gameta masculino e feminino, né? Dentro do espermatozoide vai o cromossomo da sexualidade. Ou vai nascer mulher X, ou vai nascer homem Y. Então, qual é a probabilidade aí? É o que? 50%, né? Então, quando eu desejo ter um filho, né, a probabilidade de nascer menino ou menina é a metade, entendeu? Ou é 50% homem ou 50% mulher. Eu não posso ter 100% de certeza que vai nascer homem. Eu não posso ter 100% de certeza que vai nascer mulher, tá? Vamos passar aqui para outro slide que fica melhor. Então, ó, como o homem ele apresenta dois cromossomos sexuais, né, como eu estava falando, X e Y, é ele quem vai determinar o sexo biológico, né, da criança. Portanto, há 50% de chance. 50% corresponde a quanto? 1,5, né? Vai dar aí 2 quartos, tá? Vai estar 2 quartos. Se a gente simplificar os 2 quartos, se nós simplificarmos os 2 quartos, né, então é 50%, tá? Deixa eu apagar aqui para explicar direitinho para vocês. Então, ó, o homem, quando ele libera o espermatozoide, né, aqui ou vai ter X, ou então ele vai carregar o cromossomo da sexualidade Y. O Y nasce homem, X nasce mulher, né? Então aqui, ó, então aqui nós temos 50% de chance, unindo esses dois, isso aqui dá 100%, certo? Dá 100%, tá? Unido esses dois dá 100%. Mas eu posso ter 100% de certeza que vai nascer homem ou mulher? Não, só 50%. Ou nasce homem ou vai nascer mulher, tá? Ou nasce mulher ou então nasce homem, tá bom? Então, se é 50% aqui e mais 50% aqui, quanto isso corresponde em fração? 2 quartos. Posso simplificar esses 2 quartos? Posso. Por quanto? Por 2. 2 por 2 vai dar 1. E 2 por 4 vai dar 2. 1,5. 1,5 corresponde a quanto? A 50%. Então eu tenho 50% de chance em saber, né, em ter a certeza que vai nascer ou mulher ou homem, tá? Então esses 1,5 aqui, ó, eu joguei para cá, ó. 1 quarto foi lá do azinho, tá? Foi do azinho. E esse 1,5 aqui, que é os 50%, é da probabilidade de nascer menina, né? De nascer com X, tá? De nascer do sexo feminino, de nascer mulher. Como ele pediu na questão, né? Qual a probabilidade de nascer uma criança albina e do sexo feminino? Olha o E aí, o E. Então a gente vai fazer o quê? Multiplicar, tá? 1 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Tá? Só eu posso jogar aqui esses 2 quartos? Pode, mas aí depois você ia simplificar e ia dar 1 sobre 8. É a mesma coisa, né? Então, se você pegasse aqui, ó, 1 sobre 4 multiplicado por 2 quartos. Vai dar quanto? 1 vezes 2, 2, certo? 4 vezes 4, 16. Simplifica por quanto? Por 2. 2 dividido por 2, 1. 16 dividido por 2,
Pega o 16 e divide por 2, vai dar 8. Olha lá, 1 sobre 8. Certo? Eu posso dividir ainda esse 1 sobre 8, professor? Pode. Se você fizer a divisão lá, vai dar uma fraçãozinha, tá? Eu até coloquei aqui no slide. Deixa eu só apagar aqui, tá? Então, 1 sobre 8, né? Se eu pegar 1 dividido por 8, vai dar 0,125, tá? Como eu quero transformar em porcentagem, né? Eu pego essa vírgula, temos que pegar essa vírgula e andar duas casas. Uma, duas. Então, fica 12,5%. Então, a probabilidade de nascer uma menina e albina, né, uma criança albina e do sexo feminino, tá? Multiplicando. O resultado na prova, né, na atividade, ele pode vir de três formas para você encontrar ou marcar. 1 sobre 8, pode vir assim, ou 0,125, que pode ser assim, ou 12,5. Tá? Então, essas aqui, ó, esses três resultados, né, é como pode vir ocorrer nas atividades, tá, de probabilidade, tá bom? Tanto para o E, que é multiplicando, ou para o OU, que é somando, tá? Vamos lá, próximo slide. Olha só, o albinismo, lá na atividade, aí vocês peguem a sua apostila para a gente fazer essa atividade aqui da questão 13, aí na sua apostila, tá? Então, lá na questão 13 ele vem dizendo, o albinismo ele é uma condição determinada geneticamente em que o organismo não produz pigmentação. Tá? O albinismo, desculpa, é uma condição determinada geneticamente em que o organismo não produz pigmentação, ou seja, a pele da pessoa é totalmente branca. Tá? Um indivíduo somente será albino se apresentar os dois alelos recessivos, é aquele azinho, né? Para essa característica do albinismo. Em indivíduos com pigmentação normal da pele, ou seja, que tem a pele normal, e heterozigotos, podem ter descendentes albinos, né? O que é que ele está querendo dizer aqui, Y? É o seguinte, se você cruzar a mãe, azão azinho, se você cruzar com o pai, azão azinho, vai nascer um filho, azinho, que é aqueles 25% que sobra lá no cantinho, tá? Desse modo, o albinismo ele pode ser classificado como sendo um caso de, aí vem codominância, herança dominante, herança com codominância completa, herança intermediária ou herança recessiva. Então, ó, o que é que a gente tem que fazer? Vamos relembrar aqui. Né? Vamos relembrar aqui, trocar essa cor, botar aqui vermelho. Então, nós temos aqui, ó, vamos pegar aqui o gene do pai e da mãe, azão, azinho, porque ele está dizendo aqui, ó, que são indivíduos heterozigotos, tá? E a mãe, azão, azinho, ou então pai. Então vamos cruzar, ó, A com A, azão, azão, tá? Na hora da prova você pode fazer isso. Azão, azinho. Desculpe a letra aí tá saindo meio tortinha porque eu estou fazendo com o mouse, tá? E agora aqui, o que é que vem? Azão. E depois azinho. E agora azão, azinho, azinho. 2 azinho. Aí, ó. Certo? Então vamos lá. Aqui, ó, nós temos homozigoto, dominante, heterozigoto, né? Heterozigoto e aqui recessivo. E aí? Qual é a resposta correta, né? Esse indivíduo aqui, ó, que nasceu totalmente recessivo, por que que ele adquiriu essas características? Ele adquiriu um alelo do pai, né? E um outro alelo recessivo da mãe. Então, ó, veio um azinho para cá e veio outro azinho para cá.
certo? Qual seria a resposta correta? E aí? Herança recessiva, tá? Por que herança recessiva? Porque ó, o pai, né, ele tem o azão azinho, tá? O pai ele tem o azão azinho, ó. O gene recessivo, né, do pai e da mãe foi transmitido para a criança, né, que nasceu albina. Então, ó, é uma herança, é um alelo, né, recessivo. Ó, o azinho do pai e o outro azinho da mãe. Então, a criança herdou hereditariamente, ó, herança recessiva, tá? Não pode ser herança intermediária, eu não falei aqui de herança intermediária. Herança com dominância incompleta, isso daí ainda não é ainda, né? A gente vai ver isso lá na segunda lei de Mendel. Herança dominante, não. O azinho, ele não é dominante aqui. O azinho, ele é recessivo, porque o que domina no gameta do pai é o azão, ó. E o que domina no gameta da mãe é o azão, tá? Herança dominante, não. E codominância, também não. Isso aí é lá para a segunda lei de Mendel, tá? Deixa eu ver aqui o que tem no outro slide, porque aí a gente já deixa para a próxima aula, tá? Ah, tá. A 12ª questão. Vamos lá. Aqui já entra aí a parte de probabilidade, ou e, né, ou então ou. O ou, se na questão vier dizendo o ou subentendido, né, ou escrito, soma-se as possibilidades. E se vier o e, multiplica-se as possibilidades, tá? Então, André e Mariana pretendem ter 2 filhos e procuram um geneticista, pois nas famílias de ambos os dois, tanto do André quanto da Mariana, tem pessoas que foram afetadas pela fibrose cística, que é uma doença de herança autossômica recessiva. Olha aí, ó, tá? Alguns testes mostraram que tanto André como Mariana, eles são portadores de uma cópia do gene que tem essa mutação, né, para a fibrose cística. Mas o André e a Mariana têm a fibrose? Não, eles têm o gene, certo? Então essa doença ela é recessiva, é o azinho, tá? Então, no caso de duas gestações. No caso de duas gestações independentes, ou seja, eles vão ter um filho, primeiro passa 9 meses, depois vão ter outro filho, entendeu? A probabilidade de seus filhos apresentarem a doença é de quanto? Aí temos letra A, B, C, D e E. Questão 12 aí da apostila de vocês. Eu trouxe a resolução aqui, né, para vocês entenderem. Então, olha só. Como o casal ele é heterozigoto, na questão aqui ele está dizendo, né, ele colocou na resolução, tá, que tanto o André ele é Fzão, Fzinho. E a Mariana também é Fzão, Fzinho. Tá? A Mariana é Fzão, Fzinho. Os dois, eles não têm a doença, mas na família deles, né, lá atrás tinha. Então eles carregaram o gene. Onde é que está o gene da doença? Está aqui, ó, no Fzinho, certo? Então fizeram o cruzamento, né? Procuraram o geneticista para saber a possibilidade de nascer um filho com essa fibrose cística dentro dessas duas gestações, né, separadas. Então faz-se o cruzamento, ó. Então ambos eles dois, ó, são Fzão, Fzinho. E a probabilidade de nascer um filho com fibrose cística em cada gestação é de 1/4. Por quê? Olha só. Se a gente pegar aqui, ó, Fzão, Fzinho,
né? A gente cruzar eles dois, tá? Vai ficar como? Fzão, Fzão, né? Vai nascer um filho, Fzão, Fzão, tá? Depois vai nascer outro, né? Fzão, Fzinho, heterozigoto. Outro filho de novo, Fzão, Fzinho, igual aquela tabelinha que eu fiz agora aqui no slide anterior para vocês, tá? E agora vai nascer Fzinho, Fzinho. Esse aqui, ó, vai nascer com a doença. Mas só que são duas gestações, professor. Pois é. Então a gente tem que pegar as duas gestações, tá? Então a probabilidade de nascer um filho com fibrose cística em cada gestação é de quanto? 1/4. Olha só, na primeira gestação, a probabilidade, não quer dizer que é 100% certeza, entendeu? Então a chance de nascer um filho com a doença que os pais não têm, mas os pais carregam o gene, né? É quanto? 1/4, tá? Mas aí são duas gestações, então eles fizeram a primeira gestação, 1/4. O filho nasceu, né? Durante 9 meses de lá, se reproduziu e aí nasceu, tá? 1/4. Aí ela engravidou de novo, porque são duas gestações independentes. Então, aqui ele está dizendo, ó, no caso de duas gestações independentes, a probabilidade de seus filhos apresentarem a doença é de quanto? Né? Então, a probabilidade, olha só como é que a gente fala, a probabilidade de nascer um filho com a fibrose cística e depois, né, e o outro filho com a fibrose, entendeu? Não pode ser nascer um filho ou outro. O ou, no caso aí, seria utilizado para tentar compreender se nasceria não nasceria um filho, entendeu? Então eles querem ter a certeza de nascer um filho com a característica e outro filho, né? Porque são gestações independentes, tá? Então pegou-se aqui, ó, 1/4, que foi de um desses filhos que nasceu primeiro, né? E pegou lá o outro 1/4, que é da segunda gestação, e aí multiplica-se. 1 vezes 1 dá 1, e 4 vezes 4, 16. Se você dividir aqui, ó, 1 por 16, vai dar quanto? 6,25%. Vamos pegar a calculadora aqui. Calculadora. Deixa eu tirar aqui. Então, se a gente pegar aqui, ó, 1 dividido por 16 é igual a 0,0625. Como a gente quer saber em porcentagem, né? Pega esse zero, pula duas casas. Vai dar 6,25. Entenderam? Deu para compreender aqui, gente? Então, aqui, ó, a chance, né, deles terem um filho albino não, com a fibrose cística é de 6,25% nas duas gestações. Ou seja, é uma probabilidade bem pequena, né? Mas tem a chance, tá? Então, de 100%, né, dos filhos deles dois, né, 6,25% corresponde a um dos filhos, né, que vai nascer dentro dessas duas gestações. 6,25% é que vai nascer com a fibrose cística, tá? Bom, espero que vocês tenham compreendido, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre genealogias, né? Que a gente é o estudo também, né? Através de heredograma, tá? Que vai exigir um pouquinho de compreensão aí, né? Raciocínio, tentar lembrar um pouquinho da cor do quadrado, o que significa quadrado, círculo, quadrado pintado ou não, tá? Tá ok, gente? Em sala de aula, quando eu retornar com vocês, a gente faz uma recapitulação sobre essa regra do e e do ou, tá? Vou trazer uns exemplos bem bacanas e aí a gente faz em sala de aula para poder
fixar bem esse conhecimento aí para vocês, tá? Um forte abraço, tchau, tchau, e até a nossa próxima aula.